Estamos novamente reunindo duas pessoas muito especiais para falar sobre os 60 anos do Jornal Alto Uruguai, comemorando as 6 décadas desse jornal que conta a história da nossa região. E para poder falar sobre isso, nós convidamos duas pessoas que têm uma longa trajetória na redação do jornal, que é o coração, é onde nós produzimos as matérias, onde a gente gera o conteúdo, onde tudo acontece dentro do nosso Alto Uruguai. Hoje a gente está com a presença da jornalista Adriana Fole. Vou começar pelas mais velhas para as mais novas. Tudo bem, Suzy? Tudo bem. Adriana Fole, que é jornalista formada, foi nossa editora-chefe por vários anos. Tudo bem, Adri? Tudo bem. Primeiro, muito obrigada pela oportunidade de poder dividir com vocês e lembrar também de tantos momentos especiais que vivemos. Eu, 18 anos nessa casa, essa casa que me fez muito bem, que me formou enquanto profissional, mas a gente vai conversando durante o nosso podcast sobre essa linda história. É isso aí. Não poderíamos deixar, de conversar com a Suzy pela sua longa caminhada no Alto Uruguai, sua contribuição. Suzeli Cristo, a nossa querida Suzy, que é formada em letras, né, Suzy? Isso. Atuou como nossa revisora por muitos anos. Ela também produzia conteúdo, fazia coluna 7, e ela foi, assim, ao longo desse período todo, absorvendo, tantos trabalhos, tantas missões aqui dentro pelo seu carinho e seu amor pela comunicação e com muita qualidade, muito talento. Então, eu queria pedir para vocês, se apresentarem. A Adriana já foi falando um pouquinho mais, a Suzy pode falar também um pouquinho sobre a questão da formação dela. Sei que tu tem uma pós-graduação também. E, Suzy, já começando o nosso bate-papo, te pedir como que foi o teu começo aqui na jornada aqui no Alto Uruguai, né? Como é que surgiu o convite? Como é que você recebeu essa proposta de vir trabalhar no Alto Uruguai? Como é que foi isso lá? Tu era bem jovenzinha ainda, né? Ainda é muito jovem, mas conta pra gente. Tudo bem, Paty? Primeiramente, quero agradecer o convite de estar aqui do teu lado e da Adri, né? Duas grandes inspirações sempre foram para mim, né? Então, a minha história com o Alto Uruguai começou lá no ano de 2004. Eu estava no 5º semestre da Faculdade de Letras, na URI. Estava passando pelo corredor e tinha um anúncio lá que o Alto Uruguai estava contratando, né? Revisora, alguém para atuar na redação. Eu pensei, bom, por que não, né? Vou lá, vou me inscrever, vou fazer o teste. Vim, fiz o teste. Eu lembro que tínhamos no dia do teste eu e mais duas pessoas, acho que eles eram de Seberi, um estava fazendo mestrado e o outro estava se encaminhando para o doutorado. Fiz o meu teste e acho que uns 15 dias depois eu recebi a tua ligação, né? Que eu tinha sido selecionada, se eu podia passar no jornal para a gente conversar. E foi a partir dali, então, que comecei a minha trajetória, né, dentro do Alto Uruguai. Não era nem uma entrevista, era um teste, Era um para ver as teste. Eu habilidades que ela lembro tinha de até conhecimento isso. Eu já. lembro que o meu teste era para redigir, fazer uma matéria. Era um ofício da Câmara de Vereadores de Iraí. E em cima eu tinha que fazer uma redação, né? Um texto jornalístico, né? Adaptar ele. Tu me fez lembrar de muitas histórias, mas depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre as rotinas da redação, quanta coisa que mudou. E, Adri, como é que foi o teu começo aqui no Alto Uruguai? Me conta. Eu tive a minha passagem inicialmente pela rádio, né? Trabalhei na Rádio Xiru desde os meus 12 anos. E um pouquinho antes de me formar, porque eu acabei a graduação, mas esperei a formatura por 6 meses, você me descobriu. Pediu para que eu viesse até o jornal para a gente poder conversar. Na verdade, você falou para uma conhecida minha de Palmitinho, da cidade que eu sou natural, e aí me chamou para mim vir conversar contigo e na semana seguinte já comecei no jornal. Isso lá em 2002 ainda, né? Depois, então, desse período, fiquei 18 anos e 2 meses, né, dentro da redação, enfim, como eu comentei antes, né, aprendendo, evoluindo, crescendo, apanhando, entre aspas, né, devido a muitos desafios que nós tivemos que enfrentar nesse período, mas ainda falando do início dessa trajetória, foi difícil por 2 motivos. Meu pai era sócio da Rádio Xiru em Palmitinho, e eu, então, devido a isso, né, por respeito a ele, pelos anos também que eu já estava na Rádio Xiru, fiquei, então, por sugestão tua e um consenso entre nós duas, né, fiquei, então, de manhã
produzindo e apresentando jornal na Rádio Tiru em Palmitim, e às tardes, durante um ano inteirinho, eu vinha então para Frederico Westphalen. Pegava o ônibus. Pegava o ônibus, Se exatamente. Levava trabalho para casa à noite Levava, também, porque que nós não vencia, vencíamos, né? Eu fui oficialmente a primeira jornalista dentro da redação, né? Tinham outros profissionais que auxiliavam de seus locais de trabalho, que produziam reportagens, algumas matérias, né? Mas oficialmente eu tenho orgulho de dizer que eu fui a primeira jornalista que fiquei dentro do Jornal do Uruguai. Era muito complicado, né? A gente testemunhou todo esse processo, né? Porque Frederico Westphalen não tinha uma faculdade de jornalismo e além da gente não ter, né, essa facilidade que nós temos hoje, havia uma cultura muito forte. A Adri deve lembrar do seu tempo, né, de formação, que os profissionais se formavam em jornalismo, eles tinham assim como objetivo de vida profissional trabalhar na RBS, na Globo. Ninguém queria vir para o interior, né? Ninguém queria retornar. Ir para a cidade grande. Era esse o propósito inicial. Então, para a gente conseguir atrair um profissional, ele precisava ter uma afinidade com a região, né? Estar vinculado. E que bom que você tinha essa proximidade com a Rádio Tiru, né? Já estava assim, com uma quedinha mais para cá do que para lá, então facilitou muito a gente poder conquistar, né, a sua vinda para o Alto Uruguai. Mas foi um período bem difícil, no sentido de que, passado esse ano, a Patrícia, então, me pediu, Adri, o jornal está crescendo, está se desenvolvendo, a gente precisa de você, os dois turnos, o dia inteiro aqui. Uma escolha. E eu tive que fazer uma escolha. E essa escolha me causou uma semana sem falar com meu pai, né? Quando eu disse para ele da minha decisão, ele ficou muito chateado. Ficou chateado porque o sonho dele era que eu seguisse lá, né? Mas eu também queria realizar os meus sonhos, né? Eu já estava apresentando jornal, já era responsável pelo jornalismo da emissora e também queria me desafiar, recém-formada, né? E o Alto Uruguai foi essa oportunidade para mim também ser conhecida na região, para ter uma abrangência maior de trabalho e também enquanto meio de comunicação, porque a gente conseguiu, né? Nós abrangíamos, nós chegávamos nesses municípios, mas nós tínhamos uma dificuldade muito grande de ter conteúdo desses. A gente dependia muito na época do que o Agostinho nos fornecia de informações, porque o Agostinho fazia a cobertura de alguns municípios através da Luz e Alegria, né? Ele era parceiro do Alto Uruguai, colaborava com algumas matérias, então, normalmente, o conteúdo que chegava até o jornal naquela época não era nada proativo, né? Era muito no sentido reativo, que algumas prefeituras que tinham profissionais não tinha jornalista, mas gostavam, né? Entendiam a importância da comunicação e eles tinham a iniciativa de ir no jornal, né? Não existia e-mail naquela época, né? Não existia o WhatsApp, então eles mandavam as informações, né? Batida a máquina ou né? À mão, escrito à mão. A gente recebia muita Nós matéria tínhamos que redigitar forma, aqui. Quando isso. eu comecei, um dos desafios que me chamou a atenção era isso, porque eu redigia, ficava nessa retaguarda, né? Redigindo ali, transcrevendo, e vinha muita coisa... a máquina, né? Vinha fax, a gente recebia no jornal ainda o fax, que a nossa sede era lá no centro, lá né? No centro. E aquilo chamava atenção, né? De olha, hoje tu vê todo, mudou tanto, né, Suzy? E a Adri foi pioneira num processo interessante, foi a aproximação do Alto Uruguai com os municípios, porque o carinho era muito grande já, o respeito dos municípios pelo trabalho do Alto Uruguai, mas a gente conseguiu dar muito mais acessibilidade, aproximar. E a Adri foi conquistando, né, um relacionamento muito forte com todas as prefeituras, independente de partido, um entendimento, e também foi construindo uma cultura na nossa região, junto aos poderes municipais, às prefeituras, sobre como que era uma comunicação, né, como que deveria ser o correto para que se respeitasse o trabalho do jornalista, de qual que é a comunicação institucional, né, qual que é a comunicação do jornalismo mesmo, e em questões até assim que ela falava, olha, não fica legal a secretária parabenizar o prefeito, né, que a gente recebia, a Suzy deve lembrar, alguns releases, né, a secretária municipal parabeniza o prefeito, né, então a gente explicava, ia lá nas prefeituras, conversava com a turma, dizia, olha, quem tem que reconhecer o trabalho é o população. povo, né, a população, é quem se beneficia,
Então, você escolhe os elogios dessa forma e a gente pode fazer esse trabalho de ouvir a população para ver se, de fato, estão satisfeitos ou não, né? Isso. Então, foi todo esse trabalho educativo de formar uma cultura de entendimento de como é que a comunicação, porque aqui em Frederico e toda a região, nós tínhamos apenas um jornalista atuando, que era Agostinho Pevezan, né? E era humanamente muito difícil para Agostinho fazer esse trabalho. Ele, né, tem uma carreira maravilhosa, mas essa disponibilidade da Adri de estar indo lá, conversando com as pessoas, né? Pegávamos o ninho do jornal, o carrinho, e íamos lá visitar. E a Suzy foi dando continuidade, né, a esse trabalho, tinha um né? radinho com fita, né? Falando ainda desse começo, antes de nós avançarmos na nossa conversa, quando nós chegamos aqui, as matérias dos municípios, algumas vinham pelo ônibus, pela URI, né? Bem lembrado. E a gente, então, ia até lá, buscava, e no outro dia a gente redigitava tudo isso, né? Então, assim, foram muitos desafios. Quanto envelope, quanto papel, né? Digitalizar as fotos também. Nós tínhamos o arquivo, né? Com Exatamente. as fotos, digitalizar, cadastrar tudo depois. Tem outra peculiaridade que eu acabei de lembrar, que nós tínhamos apenas câmeras de filme, né? Quando eu entrei aqui. E a primeira câmera digital que foi possível comprar, eu lembro que era quase o valor de um carro popular. E o jornal investiu, né? E o medo que nós tínhamos enquanto equipe de pegar essa câmera e estragar, porque era um valor altíssimo e a gente sabia das dificuldades do meio de comunicação sobreviver, né? Da notícia, da informação. Foram períodos difíceis, né? Até a gente ir conquistando mais assinaturas, mais assinantes, mas mais anunciantes também. Foi um período longo, mas que, graças a Deus, né, chegamos em tempos de satisfação, eu diria, né, assim. Até porque a Adri traz isso, né, à memória agora, porque o Alto Uruguai é uma empresa, né, uma empresa familiar, tem essa característica, e também uma empresa que sempre teve a sua sustentabilidade pelas próprias pernas, os assinantes, o anunciante que pagava a conta, que tornava viável o nosso trabalho. Então, nós nunca tivemos um financiamento ou um sócio que colocasse capital para que o jornal pudesse ter o seu respiro e fazer os investimentos, né? Sempre todos os investimentos foram feitos na base da coragem, né? Acreditando que ia dar certo, pagando muito juro, né? Em tempos bem mais difíceis, porque a gente nunca teve alguém que investisse no jornal para dizer, olha, tá aqui, vamos fazer o que tem que ser feito e vamos lá, né? Sempre foi buscando o recurso da maneira mais cara que existia. Então, isso aumentava mais a responsabilidade ainda da equipe de saber que aquela aquisição, aquele equipamento estava sendo pago com muito sacrifício, com muita dificuldade, né? Mas isso também dá um sabor diferente, porque a gente sabe que o jornal ele está de pé, ele segue firme, porque é resultado de um esforço coletivo de todo mundo acreditar e manter, né? Você falava também, né, com relação à nossa abrangência na região, que nós fomos conquistando aos poucos, mas eu não fiz nada sozinha, né? O jornal já tinha uma caminhada de credibilidade construída, e isso que favoreceu também a nossa aproximação. A aproximação no sentido de nós estarmos mais presentes, né, nos municípios, e nós íamos nas entidades, íamos nas prefeituras, nós valorizávamos por pouco que era a informação, a gente valorizava, porque o município pequeno, às vezes, não tem muitas informações todas as semanas. E a gente criava isso valorizando as pessoas. Eu acho que isso que a gente conseguiu ir conquistando aos poucos por valorizar esse povo. É o jornalismo local, né? E muitas vezes a gente comenta quando visita alguma prefeitura, algum órgão aqui da região, que, infelizmente, né, a mídia estadual, né, nacional, eles não vêm para a nossa cidade para fazer uma notícia positiva. Raramente isso acontece, né? Exato. Então, quem cumpre esse papel de estar mostrando as coisas positivas que estão acontecendo, né? Os projetos bons, coisas negativas também podem e faz parte, né? É a imprensa local, a imprensa regional. E a gente sempre teve um olhar muito respeitoso para o que está sendo feito pelos municípios, né? Pode não ser uma grande obra, de grande impacto, mas é de grande impacto para aquela cidade. É importante
para a questão local, para o desenvolvimento, né, para a qualidade de vida das pessoas. Então, a gente precisa mostrar isso. Isso é positivo. E, muitas vezes também, nas nossas conversas que a gente tinha, e refletia isso nas páginas do Alto Uruguai, quantas vezes, né, um leitor pegava o Alto Uruguai e ia lá na prefeitura e dizia, olha, prefeito, isso aqui lá nas outras cidades está acontecendo, por que na minha cidade não tem? Por que Os esse prefeitos serviço, diziam isso para nós, né? por que essa política pública não está acontecendo aqui? Então, gente, isso é formar uma consciência, né? Então, essa troca de informações, é criar essas pontes de comunicação, de conhecimento, o Alto Uruguai faz, e é algo que muitas vezes até os veículos de comunicação local, se ele só mostra a sua realidade, ele fica limitado. E a gente, pelo caráter regional, a gente faz essa troca e possibilita que essa informação circule. Então, é um trabalho social que o Alto Uruguai faz, né, muito forte. E eu ia fazer uma pergunta, mas vou deixar lá para o final, né? Sobre como que vocês se sentem colaborando com esse processo. E eu queria voltar um pouquinho lá, né, da parte da tecnologia, né? Porque nós somos uma geração que viveu de uma maneira difícil, desafiadora, toda essa grande mudança da tecnologia, né? Isso foi muito forte nesse ciclo que a gente acompanhou. Foram revoluções de tecnologia em 10, 15 anos, ou até menos tempo, né? A gente acompanhou a chegada da internet, né? Quando a Adri começou, quando eu comecei no Alto Uruguai, não existia internet. Nós tínhamos apenas um computador conectado, né? Muitos anos depois que a internet já estava disponível, a gente mesmo sentia um computador. E era via rádio, lembra do barulhinho? Nossa, aquele barulhinho que nem vamos falar, que a turma deve estar, quem vai assistir esse podcast vai lembrar, né? Aquele chiado, aqueles unidos lá. E site, né, também foi um grande desafio, porque não existia site quando a gente começou, e aí veio todo aquele drama, né, Adri? Vamos ter um site ou não? Né? Aquele questionamento, vamos entregar a nossa Pati, a gente vai estar fazendo aqui e colocando o site de graça e os nossos assinantes, e como é que fica? Esses dramas, essas grandes dúvidas que a gente tinha, e que hoje, né, 20 anos depois, a gente vê que esse dilema fazia totalmente sentido, porque no mundo inteiro se reconhece o erro estratégico que os veículos de comunicação cometeram de não criar uma cultura lá atrás de remuneração do conteúdo do site, porque o conteúdo do site é formado por profissionais, tem que ter validação, checagem, é informação numa outra plataforma. E, né, resgatando um pouquinho, deixando para vocês me ajudarem a complementar, vivemos essa revolução na tecnologia. Como é que foi tudo isso? Eu vou falar por mim, depois deixo para a Suzy falar, porque senão não deixo oportunidade para ela, né? Desejar me perdoa. Mas a Paty deve lembrar bem, eu fui contra esse processo inicial. Eu me sentia lesada, porque eram profissionais que iam até os municípios, né? E eu digo sempre que um jornal, ele tem um investimento gigante, desde o profissional, que é pago, desde a gasolina para cobrir um evento, o jornalista, o revisor, o diagramador, a impressão, a entrega na casa. Então, gira... É muito grande essa engrenagem, né, até chegar na casa de alguém. Então, eu era contra justamente porque eu achava injusto com quem pagava para ter informação. E foram alguns meses de discussões até nós decidirmos realmente abrir o site e publicando. Daí nós optamos inicialmente por publicar algumas coisas, né, preservar as reportagens, as matérias maiores para o impresso, né, até para valorizar quem assinava o jornal, né? É muito difícil a gente conseguir ter uma visão de longo alcance, no sentido de tomar uma decisão, quando é algo disruptivo, é novo e que a gente não consegue ter uma noção do impacto. Mas a gente não errou sozinho, né? No mundo inteiro, os veículos de comunicação acabaram escolhendo um caminho mais complicado. E eu lembro que essa nossa adaptação para o site, né, como tu disse, foi optado por não entregar todo o conteúdo. Vamos pôr só as notícias especiais que nós fazíamos. Aí depois optou-se por
também só release, só releases, depois fazer aquela cobrança, né? Porque é o conteúdo, né? Aí veio muita crítica também, né? O jornal cobrando, né? Porque quando as a gente pessoas fechou não o site, né? entendiam. Mas, assim, outros meios de comunicação do Estado já estavam fazendo. Nós Certo. fomos um dos pioneiros aqui na região, né? Eu acho que o primeiro que implementou, né? Mas a gente teve essa dificuldade, porque a gente recebia crítica, né? E ainda é complicado isso. A gente vê acho que o Zero Hora tem ainda esse formato, né? E aí muitas pessoas, quando quebram aquela restrição de alguma maneira, ou acesso à notícia através de um influencer, então isso tornou tudo muito complicado. A nossa área é difícil, né? É aquela coisa, o profissional muitas vezes ele não vê, bom, mas se tu faz teu trabalho, né? Você não tem a remuneração do teu trabalho, não é justo, não é, né, digno que você remunere pelo que você está consumindo, é serviço, né? Então, a gente acabou sendo muito prejudicado, né, por todo esse processo que não foi analisado de uma forma, né, estratégica, a mais correta, mas a gente tem que se reinventar enquanto imprensa, né? E aí fomos nos adaptando, né? Passamos então pela entender o que era a internet, depois saber o que era o site, o que nós vamos fazer com o site. Aí chegaram as redes sociais, que bagunçou mais ainda a nossa vida, né? E cada rede social que chegava nova, vinha novamente o dilema, né? E agora? Vamos também ter o nosso espaço nessa rede social? Sim ou não? Mas precisa, né? E assim a gente foi se adaptando, acertando algumas coisas, outras a gente não conseguindo. E, né, hoje, graças a um time muito legal de pessoas que tinham uma expertise, que souberam pegar muito cedo essas tendências, né? E aí falo de N pessoas assim, mas algumas que se dedicaram de forma especial, a Lete, né? A Lete, a Carol, né? Carol, acho que elas foram as pioneiras ali, né? Nessa adaptação, né? E elas se dedicaram de uma maneira muito, né, muito intensa na parte e nos ajudaram também a entender esse universo, né? E aí a gente conseguiu hoje, né, estar com um patamar muito bom de seguidores, né? Estar tranquilo, porque eu vejo muitos veículos de comunicação, principalmente no interior, que estão há anos-luz, né, do nosso número de seguidores no sentido proporcional à nossa população. Então, a gente precisa reconhecer esse trabalho que elas puxaram à frente, mas que todas as pessoas, inclusive vocês duas também, estiveram muito firmes fazendo, olha, a estratégia é essa, vamos lá, vamos abraçar, vamos fazer dar certo. É bem complicado, né? Porque quando o Facebook era uma novidade, as pessoas não sabiam muito, ainda não sabem utilizar muito, né, da informação, mas usavam ali o espaço para denegrir, até a própria imagem do jornal xingavam nós, né? Ofender as pessoas, que eram a fonte da notícia. Então, era muito complicado. Tinha que fazer esse monitoramento. Até hoje é preciso se fazer, né? Mas, como era uma novidade, foi muito difícil, né? A gente também se adaptar, porque aquilo entristecia nós. Será que a gente está no caminho certo? Será que não está? Eu lembro que quantas vezes a gente fez reunião. Será que a gente para, a gente tira, não publicamos isso? Foram vários ajustes, né? Fomos aprendendo na prática, né? Mas eu acho que é importante de tudo isso da gente dizer é que a gente nunca ficou para trás. Apesar das dúvidas, das discussões, das inúmeras reuniões que realizávamos, né? Não nos travaram, nós sempre pensávamos, nos espelhávamos nos grandes, né? Nunca nos espelhamos nos menores que nós, né? Verdade. Sempre nos maiores, para que a gente pudesse também evoluir juntos, né? Eu acho que faz parte da cultura até de Frederico ter esse pensamento, a cidade transpira dessa forma, de olhar para cima, né? De nunca pensar no sentido assim de limitação. Bom, se tem um vizinho que está fazendo ali, plantando a grama mais bonita, eu também vou fazer. E isso se reflete no nosso dia a dia, porque a gente sempre teve esse pensamento, bom, quando eu viajava, eu chegava numa cidade, eu já estava pesquisando qual é o jornal da cidade. E eu pegava um exemplar, né? E isso vocês também conviveram. De reunião sempre cheia de jornais e revistas. A gente ia num evento, em algum congresso, tinha que vir os jornais, né? Quando o Chico, né? Meu pai foi para os Estados Unidos num intercâmbio que foi feito da nossa associação da Diori,
Eu lembro que ele trouxe vários jornais em inglês, né? A gente tentava entender o que tinha ali, alguma coisa copiar, mas, assim, buscando referências também aqui no país, né, de outros veículos de comunicação, e a gente trazia para a redação e disse assim, gente, vamos copiar o que é interessante, vamos nos inspirar. Ah, mas não interessa se Frederico é uma cidade que tem 25 mil habitantes, tem 30 mil habitantes, a nossa região não tem 100 mil habitantes, e nós estamos buscando um veículo de comunicação que tem 1 milhão de habitantes. Não, o que a gente pode buscar aproveitar de bom e aproveitar e adaptar aqui, né? A gente não vai se limitar, dizer, tá tudo bem aqui. E a gente viu que muitas empresas que pensavam dessa forma ali, de, a gente está uma cidade pequena, não precisa fazer isso. Não vamos fazer nenhum esforço, né? Fecharam. Então, e todo o time sempre respondeu muito bem, né? Sempre, nunca ficou assim com medo, questionava. Mas respondiam positivamente e diziam, vamos lá, vamos fazer, e não tinha outra alternativa, né? E tanto é verdade isso, porque por mais que nós tínhamos acesso a outros jornais de cidades maiores que não eram compatíveis com o nosso, nós não nos baseávamos naqueles que eram feios, mal diagramados, com conteúdo que não era bom. A gente sempre queria se equiparar aos melhores que nós. E eu acho que isso que fez com que a gente, enquanto pessoa, profissional e empresa, pudéssemos evoluir. É bom de lembrar que nesse tempo, quando a gente começou a inventar essas melhorias, nós tínhamos um jornalista, né, e um redator, 2 no máximo, né, era um time muito pequeno. Eu lembro da Sandra, a Denise, né, depois tinha a Vivi que veio ajudar. Oficialmente na redação era a Adri, a Vivi e a Sandra. Aí eu entrei para auxiliar a Sandra na revisão, que era prof, né? A Sandra também fazia o esporte, né? A Sandra fazia o esporte, alguma coisa também, né? Sim, formada em letras, né? Depois veio a Silvia saiu e eu permaneci. A gente veio aqui para essa sede nova, éramos nós 4, né? Teve as Piovesan, que trabalha aqui também. Tinha a Edivane, a Júlia. Né? A Júlia era mais no Amigos do Saber, né? Então teve a Beth no Amigos do Saber, a Manu. Mas eram profissionais que não eram formados em jornalismo, a maioria formada em letras ou pedagogia, e que vinham contribuir com o jornal e fazer um trabalho muito bacana, né? Entregavam a qualidade que a gente cobrava, né? Vamos inventar e vamos fazer. Então, assim, foi uma longa caminhada de desafios, de inquietude, que a gente foi, né, vencendo as barreiras da tecnologia, aprendendo a lidar com tudo isso. E o jornal se tornou dessa forma, né, e não poderia ser diferente de uma grande escola, tá? Porque se lá atrás a gente tinha um profissional ou 2, né, formado em jornalismo, quando veio a faculdade de jornalismo para Frederico, foi muito legal poder viver esse novo momento, receber essa juventude. Eu lembro assim que cada turma que entrava do curso de jornalismo, né, eu tinha uma esperança renovada, né, uma curiosidade muito grande. Quais serão os talentos que vão aparecer aqui? E o Alto Uruguai foi o único veículo de comunicação aqui da região que esteve sempre de portas abertas aos estagiários. Foi o primeiro veículo de comunicação que abriu as portas para os estagiários de jornalismo, né? Ainda uma turma que era o André Piovesan, o nosso querido Leandro, né? E que da primeira turma, né, de jornalismo, e a gente sempre acolheu, né? Abriu esse espaço para que eles pudessem vir aqui vivenciar a prática da profissão. Curso de Relações Públicas também, o Alto Uruguai foi a primeira empresa, e por muitos anos que só aqui o pessoal tinha a oportunidade de trazer os alunos para vivenciarem. E assim a gente foi virando essa escola, né? Porque a gente sabe que lá na faculdade há todo o aporte de conhecimento acadêmico, né? O conhecimento científico, mas a prática, o dia a dia, é que faz com que tudo isso aconteça, que a mágica aconteça, né? Que esse conhecimento, que lá é uma teoria linda, né? Que, nossa, fazer uma mega reportagem de várias páginas, e a turma chegava aqui com uma visão muito romanceada do jornalismo, que poderia ficar uma semana, 2, um mês escrevendo uma reportagem, e eles vinham e tinham o primeiro choque de realidade aqui no Alto Uruguai. E nós éramos as malvadas que tínhamos que, brincadeira à parte, fazer tínhamos o compromisso de estar
recebendo essa galera jovem, cheia de energia, cheia de sonhos, cheia de expectativas com a profissão do jornalismo, que eles estavam aprendendo na prática. Eles vinham para cá, para a nossa redação, e começavam a conviver com a dona Suzy, com a dona Adri, e elas eram as mãezonas que iam ensinando, né, no dia a dia, em sentar do ladinho e dizer, olha, vem cá, que eu vou te explicar bem como é que você faz um lead, como é que você arruma esse título, como é que esse parágrafo tem que ser melhorado, né? Fazer com muito carinho. Como é que foi isso, as duas mãezonas, as duas grandes mestres aqui do Alto Uruguai? Antes de tudo, eu quero, sobre esse assunto, dizer que vários profissionais saíram daqui dizendo que os anos que permaneceram conosco aprenderam mais do que os 4 anos da universidade. E não é denegrindo a parte acadêmica de forma alguma, mas é que na prática, os que querem seguir na prática a profissão, realmente a gente dava essa oportunidade, desenvolvia os talentos. O Leandro era um fenômeno nas fotos, tanto que virou empresário disso. Então a gente era também conseguir descobrir o que cada um se desenvolvia mais, o talento de cada um, né? Então assim, uma das minhas alegrias era ouvir que a pessoa realmente aprendia estando aqui, que se desenvolvia e sabia, saía daqui sabendo escrever, saía daqui sabendo fazer uma foto, saía daqui sabendo fazer um vídeo. Então, assim, isso me gerava uma grande alegria. Quantos estagiários, né, que começaram aqui no 3º semestre, 4º semestre, né? E ficavam. E saíram profissionais premiados. Eu até encontrei, eu estava num evento há poucos dias, e lá, assim, chamou a atenção porque todos os profissionais dos meios de comunicação que estavam lá passaram pelo Alto Uruguai. Aí foram brincar comigo uns, né? Aí disseram, olha só, né? A gente, de certa forma, a gente tem que muito que agradecer ao Alto Uruguai, porque o que a gente hoje é e está aqui fazendo, a gente aprendeu lá no Alto Uruguai. Daí falaram, Suzy, tu tem grande parte disso, assim, porque eu sei que às vezes tu dizia, né? Agora vou puxar pro lado dela, né? A parte dizia, temos que cobrar, temos que, né? Então, eu ficava meio receosa, porque tu diz assim, às vezes a gente tá fazendo o trabalho, porque quando tu tá dentro da empresa, como eu sempre disse, eu visto a camisa, eu visto, né? Tô ali para fazer. Então, às vezes as pessoas talvez não entendiam que aquilo a gente não tava, né? Mas era o nosso trabalho. Então, aquilo que eles falaram lá no evento, assim, que tava todo o pessoal do Alto Uruguai, né? Que dos profissionais que estavam lá aprenderam tudo que sabem hoje, porque começaram aqui no Alto Uruguai. Eu fiquei com orgulho, sabe? Eu disse assim, vi só, né? Com certeza, tem que ter muito orgulho, porque a gente sabe que não era nada fácil, né, Suzy? Nada fácil, era né? persistir, muitos profissionais, e quando você tinha... Profissionais não, mas muitos jovens, Sim. né? Antes de se tornarem profissionais, era um esforço contínuo de chamar, de explicar, de voltar novamente a falar do básico, a ensinar a uma fotografia. Não faça foto de costas, tem que ser de frente, as pessoas querem se reconhecer. Enfim, um foto básico, tremida, né? cuida, pega, né? A pessoa com a camisa aberta, tudo isso a gente tinha um cuidado. Os Até detalhes. hoje, assim, como tu disse, o Alto Uruguai é uma escola, porque tudo que eu hoje tenho profissionalmente, eu aprendi aqui. Porque eu comecei no meio de comunicação, eu não tinha essa ideia, né? Eu comecei, meu primeiro emprego no meio de comunicação, o Alto Uruguai. Então, tudo que hoje eu faço, que hoje, né, eu desenvolvo, que eu aprendo, que eu cuido, é porque eu aprendi no Alto Uruguai, aprendi quadro, aprendi contigo. O seu Chico cobrava muito das fotos, né? Tava lá no evento, fizeram foto de costa. Então, a gente já cuidava, né? Era uma questão que é a vida prática do jornalismo, né? O dia a dia ali que não tem você voltar e fazer de novo, tem que sair certo da primeira vez, né? E saber, né, que tem tantas pessoas hoje trabalhando na região, fora da região, né? A própria Leite e o Fábio hoje estão lá em Portugal, o Fábio na fotografia, um talento. Sucesso, trabalhou né? aqui, ele já era um talento, mas ele aprendeu muito aqui, né? Aprendeu na redação, na foto, e todos né? que passaram, né? A gente sabe que a UFSM, ela tem uma qualificação maravilhosa, um reconhecimento, né? Notas no MEC que demonstram todo o trabalho que os professores ali fazem, né? A coordenação. Mas a gente também tem muito orgulho de quanto a gente contribuiu e a gente vê as pessoas que passaram aqui por essa redação, que cursaram o UFSM ali e depois passaram pela redação, como potencializou
todo esse conhecimento e eles dispararam, né? Então, a gente começa, assim, quando trocar ideias e conversar e dizer, nossa, e aquela pessoa aí está aqui, está ali, está no Brasil inteiro. Às vezes, quando a gente está assistindo um Jornal Nacional, olha ali, aquela moça aqui trabalhou com a gente. Então, a gente também tem um orgulho, eu sei que vocês sentem isso também, de mãe, né? De saber que vocês contribuíram de alguma maneira para o sucesso desse profissional, porque cobrar, né? Orientar, estar perto, estar ali do lado, faz a diferença, porque às vezes quando é aquele empurrãozinho que deslancha a carreira, que torna aquela pessoa diferenciada para o mercado de trabalho. E aqui também, na época de vocês, não foi só a internet que foi um desafio, nós vivemos momentos muito marcantes, né? E eu estava até antes, nós estávamos no nosso bate-papo aqui, trazendo algumas lembranças, teve coberturas, né, de fatos que, sem dúvida, deixaram uma marca importante na nossa trajetória pela complexidade e pelo desafio. Falávamos, por exemplo, da cobertura do assassinato do menino Bernardo Boldrini, né? Ao menos para mim, né, foi um marco, né? Porque, claro, uma notícia muito triste, né, que não tem quem não... Repercussão no Brasil e fora dele, né? E foi, assim, para nós foi um momento, porque nós sempre fazíamos o nosso melhor, né? Na nossa cobertura, a gente tinha já uma trajetória no digital também muito bacana. Eu lembro que nós produzimos séries, né? Quando a gente começou no digital, então a galera produziu séries. E eu lembro que aquelas séries Sobrevivi, né? Que foi uma criação da nossa turma aqui da redação, que a gente fez vários episódios, chegou a ter 70 mil acessos num dia, né? Então, pessoal, é importante te lembrar que nós estamos falando num contexto regional, né? E que a internet era muito ainda estava iniciando, sabe? Era restrita, né? Era restrita e a gente chegou a ter 70 mil visualizações em um único dia de uma série que o jornal produziu, caseira. É um número incrível, né? Mas a cobertura do Bernardo Boldrini foi muito impactante, foi muito desafiadora, porque ao mesmo tempo, realmente, literalmente, que nós estávamos tentando aqui descobrir aquela informação, fazer o nosso trabalho dentro do nosso tempo, que é um tempo que não é de uma grande emissora de jornalismo, uma Rede Globo, uma RBS que tem 50, 100, 200 jornalistas que podem acionar, né, rede de contatos e que tem uma envergadura monstruosa perto do que a gente, né? E nós tínhamos que dar conta, nós, o Alto Uruguai, que na época devíamos ser umas 10 pessoas na redação, de fazer a cobertura desse crime, né? De estar ali correndo, tentando descobrir, e a gente foi identificando várias pedras no caminho, porque a gente sabe, muitas vezes o pessoal atende um telefone de uma Rede Globo, não é a mesma coisa que tem o telefone do Alto Uruguai. Eles priorizam, né, um grande veículo de comunicação. E a gente precisava fazer esse esforço de produzir esse conteúdo, né? Foi um grande desafio. E nós cobrimos até os júris, né? Quando tínhamos oportunidade, nós tínhamos essa função também, porque nós sempre buscamos, né, atender da melhor forma possível as pessoas que valorizavam a gente, né, enquanto meio de comunicação. Então, essas pessoas sempre mereceram ter o melhor conteúdo possível. E a gente teve essa comparação direta também do nosso público, né? As pessoas, quando cobravam, tá, mas por que já saiu na Globo e não está aí no site do Alto Uruguai? É porque nós sempre tivemos o cuidado de ter fontes seguras e só divulgávamos quando nós tínhamos realmente certeza, né? E muitas vezes essas fontes, eles não estavam à disposição da gente, mas estavam da Globo, né? E isso eu acho que até hoje é uma das marcas registradas do Alto Uruguai, que eu ouço muito, que o Alto Uruguai, além de sair na frente, o primeiro a publicar, não é a checagem da informação. Porque hoje a gente vê muito, eu observo muito, às vezes, nos portais, né, alguns meios de comunicação, a notícia pela metade, ou a informação daqui a pouco mudou, já não é aquele nome, já é... Porque é aquela pressa de sair. E a gente aqui sempre foi muito cobrado, né? Checar, ir na fonte certa, polícia, né? Nós sempre tínhamos a nossa lista de fontes, né, oficiais, sempre checar, né, colocar tudo, porque até a Patrícia lembra que alguém ligou, né, um prefeito daqui da região,
saiu uma notícia, nós estávamos nós duas aqui na redação, e o prefeito ligou, Patrícia, é verdade? E a Patrícia disse, não, é ele. Então, se o Alto Uruguai está dizendo que é, eu confio. Então, aquilo, e até hoje essas coisas marcam, porque essa era e continua sendo a marca do Alto Uruguai, checar a informação, né? Não é você estar em primeiro, mas você levar o fato verdadeiro, porque é isso que as pessoas querem hoje. Então, saber que aquele dia nos chamou, até tu falou, tu disse, olha só, o prefeito me disse que agora ele ia confiar porque saiu no Alto Uruguai, mas já tinha saído em vários meios de comunicação uma antes notícia de falsa, nós, né? uma notícia falsa. Mas lá no Alto Uruguai, estava nossa, estava certinha, verdadeira. Então, isso, né, é uma marca registrada do Alto Uruguai, né? É um compromisso, uma Grandes, responsabilidade, né? Isso. né? E aquele dia do Bernardo, nós ficamos de sobreaviso toda a equipe, né? Porque tinha informação de que tinham pego alguém, não tinham. A gente foi para casa, daqui a pouco tocou o telefone, né? Venham para a redação que... Então, a gente veio e nunca ninguém reclamou, nunca, né? Então, era nosso trabalho, a gente queria levar o melhor. Eu lembro que aquela noite, assim, foi muito emblemática, porque eu tenho na minha memória, e, claro, as coisas que nos marcam pela emoção a gente guarda, né? E eu tenho muita clareza na minha memória de chamar todo mundo, né, para a redação, convocar toda a turma e ter aquele exercício muito rápido de pensamento, de organizar as coisas, porque quem vai aonde fazer o quê, né? Então, dividir a equipe, né? Dividir toda a equipe e a gente não era acostumado com coberturas dessa envergadura, com essa agilidade, né? E tentando acertar o que fazer, porque foi uma experiência muito diferente, e com segurança também, como eu dizia, foi dividido ali, um vai lá no interior acompanhar, outro na frente da delegacia, outro fica aqui na redação. Então a gente dividiu, vão com segurança. Então a gente acionou até o seu Chico, né? A dona Isabel, foi todo um aparato, mobilizamos todo o Alto Uruguai, literalmente. Mas para levar o melhor, né? E o resultado foi, a gente fez uma grande cobertura, né? Um fato muito triste que até hoje, né? Mas assim, nós entregamos o nosso melhor, né? Então, ver no outro dia as pessoas consumindo o nosso conteúdo, nós não estávamos naquela hora para ganhar cliques, né? Mas a gente estava para levar para a comunidade regional, os nossos leitores, né? Que eles confiam no nosso trabalho, o que de fato tinha acontecido. Era algo muito diferente, porque a gente estava o tempo inteiro se espelhando, né? E sendo comparado com grandes veículos de comunicação que vieram cobrir, né? Então, era como diz o Zero Hora nos pediu foto também. Também, inclusive, aquela noite a gente mandou foto para o Zero Hora. Verdade, né? bem lembrado, Suzy. Mas de inúmeras situações nós fornecemos imagens da nossa região para meios de comunicação maiores, né? Não foi só esse caso. O Alto Uruguai é um veículo de comunicação que ele é monitorado pelos outros veículos de comunicação, no sentido de que eles sabem que o que está sendo publicado aqui é relevante para a região, né? Então, há essa monitoria sobre os conteúdos que a gente publica, e aí muito do que a gente mostra aqui ganha relevância lá, porque eles checaram como uma fonte segura o Alto Uruguai. E a gente foi aprendendo, né? Foram, acho que, esses últimos 10, 15 anos, além da gente conviver com o digital, né? Aprender com toda essa mudança. Também vivemos outras grandes reportagens, né? Estava lembrando do caso Rafael, também de Planalto, né? Que, inacreditavelmente, a gente, poucos anos depois, viveu um caso muito semelhante. E aí o aprendizado que foi com o Bernardo Boldrini acabou nos ajudando a nos movimentar de uma maneira mais ágil, de absorver toda, né, como que teria que trabalhar. Depois, na sequência, a gente teve também outros casos, né, as enchentes, a gente teve, né, tantos momentos de desafio, né, de cobertura, pandemia, né, não podemos esquecer o grande desafio que foi a cobertura da pandemia. Nós tínhamos 3, 4 meses antes de inaugurar esse estúdio, coincidentemente, né? A gente fez um grande investimento aqui na empresa, inauguramos o estúdio aqui do Alto Uruguai, colocamos toda essa tecnologia. E como que iríamos adivinhar, né, que 6 meses depois haveria uma intensificação, né, do digital, de uma maneira nunca imaginada, e que o nosso estúdio, nossa estrutura, seria tão útil para tantas para levar frentes, informação às pessoas, levar informação, para a gente poder fazer as entrevistas de uma maneira segura aqui.
E a pandemia, para todos, foi um grande desafio, mas para os veículos de comunicação, eu preciso fazer essa defesa de que foi bem complicada também, tanto quanto a área da saúde. Não dá para, de forma nenhuma, comparar, porque a gente sabe que os profissionais da área de saúde foram heróis, né, durante todo esse período. Mas a gente aqui também teve um trabalho muito bacana, a imprensa, porque nós nunca deixamos de trabalhar nem um dia, né? Mesmo aqueles dias que nós tínhamos medo, eu lembro que eu pensava assim, o que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com essa situação? E se alguém ficar doente dentro da redação, como é que eu vou lidar com isso? Não vou poder circular, né? Eu vou parar tudo. A gente não tinha uma estrutura ainda remota para poder fazer o jornal funcionar, né? Mas a gente passou por tudo isso, né? E fomos também inovando até na forma de levar o conteúdo. O Alto Uruguai foi o único veículo de comunicação da região que fazia todo o monitoramento da pandemia, né? Então, toda semana ele fazia aquele mapa, atualização. né? Atualização. A gente tinha um capricho muito grande de levar essa informação qualificada para a população da região sobre aquele quadro, né? Da evolução da pandemia. Então, foi um material que o Alto Uruguai, um serviço que o Alto Uruguai prestou, o único veículo de comunicação aqui da região que teve um acompanhamento, fazia toda aquela checagem, fazia aquele filtro da região. Mas está lá no site da coordenadoria, ou no site do governo do estado. Mas as pessoas não acessam aquele site, né? E a partir do que a gente fazia aquele mapa dos números, o pessoal também poderia ver a evolução e tinha o comparativo semana por semana, epidêmica. Então, as mortes, né, os infectados. E documentamos isso para a história. Né? Ali nas páginas do Alto Uruguai está a história de como foi a pandemia. E eu tenho certeza que daqui 10, 20, 50 anos, quando as pessoas resgatarem como foi a pandemia do coronavírus aqui para a nossa região, né, as coisas que aconteceram, que a gente... tristes, lamentáveis, né? A forma como tudo aconteceu aqui também, das mortes, mas a reação das pessoas vão estar lá na página do Jornal Alto Uruguai com conteúdo produzido por vocês, né? A Adi já não estava mais no time, né? A Adi só estava acompanhando de longe, mas eu sei que com muito orgulho, porque ela, sem dúvida, ajudou muita gente em muitos momentos, mas eram a turma que ela ajudou a formar, que ela preparou, que estava aqui nos ajudando, né? E a Suzy estava direto, né, Suzy? Eu fiquei direto. Infelizmente, fui infectada, né? Também. Mas trabalhei de casa remotamente, que também foi um desafio, né? Que a gente precisou se adaptar. E medos, né? Como tu disse, né? A gente estava todo com um aparato novo, novidades, né? E do nada aconteceu, né? Mas como tu disse, mais uma vez, a gente conseguiu, né? A outra tragédia que eu lembrei agora também, lá do incêndio da Boate Kiss, né? Exato. Que eu lembro que a nossa equipe foi até lá. Fomos até lá. Nós tínhamos várias pessoas da região, né, que acabaram falecendo. Então, a nossa equipe foi até lá, contou essa história ao vivo, em muitos momentos, né? Fizemos um documentário, né, também. A série de reportagens. Isso. Né? Então, todos esses fatos históricos recentes, né? Eles movimentaram a nossa redação de uma forma muito especial, impactaram a nossa vida também, nos levaram para outro nível da gente conseguir se virar, aprender a fazer um jornalismo mais dinâmico, e nos fizeram crescer também, né? Na dor, às vezes em quando, faz com que a gente aprenda e cresça, né? Então, sem dúvida. E gurias, né? São duas amigas muito queridas, duas pessoas que têm um legado na comunicação através da carreira de vocês, mas também através do Alto Uruguai. Qual que é o significado para vocês, assim, de resgatando, né, Suzy, tantas histórias de pessoas que você contou, né, ali, através do Espaço na 7, que eu sei que as pessoas tinham um carinho imenso, uma gratidão imensa, porque nem sempre a gente tem o espaço, né, o reconhecimento, e você deu essa visibilidade para inúmeras pessoas através da Coluna 7. A Adri também contou histórias belíssimas, né, Adri, na tua jornada. Eu lembro, nós tínhamos o Espaço do Rural, né, mostrando o trabalho do jovem no campo, que o pessoal da Emater veio e disse, olha, nós precisamos que isso seja mostrado mais, porque isso faz com que as pessoas se sintam valorizadas, que elas tenham esse reconhecimento. Era um incentivo, né? Então, assim, o jornalismo, ele vende muito pela notícia, né, a tragédia. Mas nós, aqui, enquanto Alto Uruguai,
a gente também teve muito compromisso em mostrar as coisas boas, em transformar isso em algo que movimente, que faça com que a nossa cidade, que a nossa região se desenvolva a partir dos bons exemplos, a partir do reconhecimento, desse incentivo, de dizer, olha, está fazendo um trabalho legal, vamos mostrar, vamos contar a história dessa pessoa para que ela também sirva de inspiração para outras pessoas. E a gente fez muito disso através das páginas do Alto Uruguai, e vocês duas foram duas grandes escritoras que fizeram um trabalho muito bonito. Como você se sente, não só em relação a esse trabalho específico que eu estou falando agora, mas a toda essa caminhada que vocês tiveram através do Alto Uruguai, né, desse tempo aqui dentro, construindo a história do jornal? Como a Adri falou antes, lá no início, né? Por mais pequeno que seja a notícia, as pessoas gostam de ser valorizadas, né? Você estar lá no município, acompanhando, tu tá no evento presente, né? Eu lembro do orgulho que as pessoas sentiam quando a gente chegava lá uniformizada, camisetinha do Alto Uruguai, né? E eu sempre digo, hoje eu já sou mais a Suzy Cristo, mas eu fui por 20 anos a Suzy do Alto Uruguai. O meu sobrenome é Alto Uruguai. E ainda assim as pessoas me reconhecem, muitas pessoas me chamam ainda, né? Isso. Então, e contar essas histórias, né, ali na coluna social que eu fazia, aí eu estava escrevendo a coluna, eu me emocionava, né? Eu dizia, ai, que história linda. Quantas vezes eu falei para ti, né? Eu dizia, ai, é tão linda essa história. Às vezes a gente tinha um espaço delimitado, eu pensei, ai, vou ter que extrair o lindo que ela me botou aqui, né? Mas era tão emocionante contar aquela história, eram histórias que inspiram mesmo, né? Sem dúvida. E hoje muitas pessoas me chamam, né? Ah, tu fez a matéria comigo, lembra que tu contou minha história. As pessoas vêm aqui para recompartilhar, né, nas redes sociais. Muitos me marcam de que fizeram, me chamam. Quando que vai contar minha história de novo, né? Então, isso é muito gratificante, emocionante. Às vezes eu estava aqui trabalhando, chegava alguém com uma flor para me entregar, para agradecer a história que eu tinha contado. Eu dizia, não precisa. Esse carinho é tão bom, isso, né? esse carinho, assim, esse reconhecimento, né, das pessoas, assim, que motivava, né, o nosso trabalho e motiva até hoje, né, esse reconhecimento que a gente tem, né. Essa minha trajetória dentro do Alto Uruguai, né, 20 anos, comecei em 2004, né, saí em 2024, mas, assim, foi uma grande escola. Cheguei aqui, não sabia nem fazer um título direito, né, mas eu aprendi muito a Adi. A Adi, ela cobrava, agradecia, tu cobrava, né? Eu estava aqui para aprender. E hoje eu sou imensamente grata pelo conhecimento, né? Comecei como auxiliar de revisora, depois passei para revisão, depois eu já estava sendo editora, eu já estava escrevendo, né? Eu já estava fazendo as matérias que a Adri fazia como jornalista. Relutei, não queria pegar o título de jornalista, né? Eu pensava, não é justo com quem está lá na universidade. A gente tinha colegas que tinham o título por reconhecimento, formado em letras. Hoje eu tenho orgulho de dizer, hoje eu assino como jornalista. Verdade, desculpa, eu acabei... Hoje eu assino como jornalista, tenho o título reconhecido, registro. Correto, Suzy. Né? Então, assim, mas se não fosse o Alto Uruguai, eu não teria esse título, né? Eu não estaria onde eu estou hoje. A jornalista prática, né? Isso, que tem essa possibilidade. Isso, como diz então, a faculdade, não desmerecendo as universidades, né? O FSM, que forma grandes profissionais. A gente teve aqui excelentes profissionais que hoje estão aí na grande mídia, né? Eu vejo a Grace está lá na Record trabalhando, tinha a Eve, a Eveline Pôncio, apresentadora do Bom Dia Santa Catarina. Bom Dia Santa Catarina. O Marcelo Debona também passou aqui pela nossa redação, está na Gaúcha hoje, né? São grandes profissionais assim que têm o nome consolidado, né? E hoje relembrar essa minha trajetória dentro do Alto Uruguai é motivo de orgulho, sempre foi, né? Então, eu sou Suzy Cristo, mas eu sou a Suzy Cristo do Alto Uruguai, né? As pessoas me reconhecem ainda. Então, foi um grande aprendizado. Eu sempre digo, quem passou pelo Alto Uruguai tem uma carreira consolidada, né? Tem esse reconhecimento. Hoje, quando eu vou escrever uma matéria, primeiro eu vou colocar lá, estruturar minha matéria, é tudo que eu aprendi aqui, né? Checar a informação, checar a fonte. Então, tudo
eu devo ao Alto Uruguai, né? Só contribuindo com uma informação que a Suzy passou agora, nós tivemos uma experiência na Assembleia Legislativa do Estado de um assessor, né, de um deputado que disse para a gente, nós contratamos ela porque no currículo dela constava que era do Jornal Alto Uruguai, nós tínhamos certeza que seria uma boa profissional. Isso não tem dinheiro que pague, né? É um orgulho gigante. Exato. Desculpa te cortar, mas só queria fazer isso. Mas é isso, né? Então, a gente ser reconhecido por ter passado pelo Alto Uruguai, fazer parte, ter esse carinho pelo Alto Uruguai, isso não tem preço, né? Isso deixa a gente muito feliz, né? Onde a gente vai... tu tá lá no Alto Uruguai. Hoje não, né? Mas o que tu precisa? Tu sempre auxilia, né? O que tu precisa? Fala com esse, né? Então, a gente tá sempre... A gente sai, né? Mas o Alto Uruguai não sai da gente, a gente sai ligado. Tá um pouco no DNA tá também. No DNA, né? Tá no sangue, que nem a dona Isabel. Tu é Alto Uruguai, não tem jeito, ela me disse, né? Mas é isso, né? Esse sentimento de gratidão, né? Esse orgulho de ter passado por aqui, de ter aprendido com a Adri, uma grande jornalista, né? Que quando eu cheguei aqui, eu já conhecia o trabalho dela, né? Já era famosa. Já era famosa. Menos, bem menos. Né? Aí, então, tu ter esse aparato de profissionais, né? Tu, Patrícia, uma grande administradora, tem o Alto Uruguai, né? Dá vida pelo Alto Uruguai, né? O teu sentimento de amor que é tão bonito. Tô quase né? me aposentando, né, Suzy? mas é legal, né? É legal muito ter... Você fala de gratidão, mas a gente tem que ter uma imensa gratidão por você também, porque tu deu o teu melhor sempre que você esteve aqui, você ensinou muitas pessoas. Então, sem o trabalho de vocês duas ali nesse ponto, orientando, ensinando, se comprometendo, o Alto Uruguai não teria chego aqui, né? Então, ele é resultado de profissionais como vocês. E Adri? Quando falamos antes em escola, eu não quis intervir, mas nós tínhamos, sim, um cuidado com as pessoas que entravam aqui. Nós nunca iniciamos passando pautas grandes ou reportagens ou algo maior. A gente queria primeiro sentir o que essa pessoa sabia e o que a gente, né, enquanto um pouquinho mais profissional, né, mais no sentido de anos de experiência, podia contribuir. Então, eu acho que a gente conseguiu desenvolver, eu e a Suzy, bastante tempo trabalhamos juntas, era nesse sentido, né? Vem aqui, vamos aprender juntos. Vem aqui que eu vou te mostrar o que eu acho que a gente pode melhorar. Então, é isso. Anota para te não esquecer da próxima vez, não errar. Então, assim, é uma cobrança, mas era uma forma de poder ensinar também a melhor forma e o padrão que nós tínhamos. Porque, sejamos justos, nós não aceitávamos qualquer coisa. Não aceitávamos qualquer informação ou qualquer escrita. A gente sempre primou pela qualidade. E a gente sempre buscou isso, né? Certo. Por isso que talvez alguns, em alguns momentos, pudessem nos chamar de chatas, né, Suzy? Mas a ideia era sempre pelo melhor. Hoje, né? Não, mas assim, a gente sempre teve um carinho muito grande para as pessoas, para com as pessoas que trabalharam conosco. E por isso que nós queríamos que melhorassem, porque a gente sabia que não iriam morrer dentro do Alto Uruguai. Era um aprendizado para a vida de cada uma. Vida deles, né? E eu acho que não era também nem essa, mas é que nós nos cobrávamos a perfeição, né? De querer entregar, eu pelo menos, né, quando eu estava aqui, eu sempre queria entregar o melhor. Às vezes eu lia o meu texto 3 vezes, eu mudava as 3 vezes, porque eu queria entregar o melhor, né? Às vezes se passava um errinho, a gente ficava chateada, né, não era. Então, o teu modo de escrever, o meu é outro, né? Mas a gente sempre primava pela qualidade, o Alto Uruguai, né? O meio de comunicação referência na região, nós não podíamos entregar qualquer coisa, né? Então, acho que por isso que vinha a cobrança, né? Mas eu acho que é isso, essa credibilidade conquistada ao longo dos anos tinha muito a ver com essa boa escrita, ou essa busca pela boa escrita, certo. Que nem sempre, né, a gente conseguiu, vamos falar bem a verdade. Mas essa busca constante e incessante era da gente sempre fazer o melhor, nas condições que tínhamos, com o número de pessoas disponíveis, mas sempre buscando o melhor. Uma noção de responsabilidade muito forte, né? De saber que queria entregar para as pessoas o melhor possível. Puxando um pouquinho também, teve estagiários que chegaram aqui, digamos, que eles não sabiam fazer um título, que ia verbo no título, né? Eles não sabiam. Então, a gente, nesse processo que a Adri, né, auxiliava, né? Nós auxiliávamos, né?
E hoje tu vê muitos dos que passaram por aqui, eles escrevem lindas reportagens, né? Grandes matérias, né? Premiados, Premiados. assim. Então, de certa forma, eles têm muito aqui do Alto Uruguai, né? Eles saíram Com muito daqui. orgulho. Mas, garotas, né, minhas queridas, Suzy, Adri, vocês que têm no DNA, e o Alto Uruguai tem o DNA de vocês também, né, tem a marca de vocês. Só gratidão por tudo que vocês contribuíram para que hoje a gente tivesse, nesse 2026, né, olha só, 2026, né, 2026. completando 60 anos, e espero que a gente possa continuar firme, trabalhando bem, que vocês olhem sempre com carinho para o Alto Uruguai, porque a gente tem esse sentimento de gratidão, esse sentimento de reconhecimento, e que bom poder estar compartilhando com os nossos leitores, com o público da nossa região, de outras regiões também que possam estar acompanhando esse nosso bate-papo, um pouquinho do que são os bastidores numa redação de um veículo de comunicação regional, local, e que venceu tantos desafios, né, e que permaneceu aqui trabalhando por 6 décadas. Tu não me deixou falar, só pediu para a Suzy, né? Mas eu quero falar de uma forma bem rápida para não atrasar muito o nosso momento, de que eu acho que tudo que a Suzy comenta, eu só queria dizer que o que resume tudo isso é orgulho. Orgulho de ter contribuído, orgulho de ter aprendido muito, orgulho de ter ajudado muitas pessoas, orgulho de ter conseguido por minimamente desenvolver esse meio de comunicação tão grande, tão respeitado e com tanta credibilidade conquistada. Isso, assim, realmente me enche de orgulho e eu falo isso com muita frequência, especialmente quando as pessoas convidam a gente, né, para algumas falas na universidade, algumas escolas também. E eu digo sempre, eu não estou mais fisicamente dentro do Jornal Alto Uruguai, mas o meu coração é de lá. Ainda com muita frequência eu digo lá no nosso jornal, mesmo sem me dar conta. E há 5 anos eu abri minha empresa de comunicação e não estou presencialmente aqui. Mas eu acompanho todos os dias, eu acompanho o impresso todos os sábados e o meu coração, sim, permanece aqui por tudo que eu aprendi. Eu acho que me tornei uma profissional que vocês dizem, né, referência ou conhecida na região pelo Alto Uruguai. Certo. Eu só fui conhecida porque a gente fez esse relacionamento com toda a região. E uma coisa que nós não falamos durante a nossa conversa, e que eu acho bem importante, quando nós começamos, Frederico Westphalen tinha o maior número de assinantes. Com o nosso trabalho desenvolvido em toda a região, nós ultrapassamos, juntando todos os municípios, o número de assinantes de Frederico Westphalen. Regionalizou o Alto Uruguai. E isso, assim, me enche de orgulho dizer, porque realmente nós conseguimos valorizar as pequenas histórias, os municípios da nossa região, e isso tornou ele cada vez mais forte. Isso me dá um orgulho gigantesco. E ainda ser, muitas vezes, chamada, Adri, tu tá ainda lá no Alto Uruguai, tu podia ver isso para mim? E eu, com o maior carinho do mundo, né, encaminho as pautas por aqui. Então, assim, é muito orgulho mesmo que eu sinto e uma satisfação gigante. E o meu desejo para os próximos 60 anos é que o jornal continue se desenvolvendo, crescendo, superando desafios que a gente sabe que são diários, pelos inúmeros processos de pessoal, de equipamento, de manutenção financeira, enfim, que continue se desenvolvendo, crescendo e continuando sendo essa referência que sempre foi. Adri, Suzy, muito obrigada. Nós também, né, eu falo em nome da equipe do Alto Uruguai e da família Alto Uruguai também, que a gente tem um carinho imenso, uma gratidão imensa e um desejo que vocês duas, na carreira que vocês escolheram, de continuar, né, a trajetória profissional, a Suzy lá na Rádio Universal, lá em Rodeio Bonito, mas para toda a região também, né, Suzy? É uma rádio regional também que tem um alcance incrível, né? E está fazendo um belíssimo trabalho lá, a gente acompanha e vê que bacana que ela está elevando a Rádio Universal a um novo nível também na parte do jornalismo. Parabéns, Suzy, desejo imenso sucesso lá. A gente vai acompanhando aqui com um orgulho de mãe, né, de colega, de irmã, enfim, que bom que está lá fazendo muito sucesso, e a Adri, na empresa dela de assessoria de imprensa, trabalhando com grandes instituições, com grandes empresas, com um trabalho que a Adri faz belíssimo lá na URI, né, na área de educação, ajudando a nossa universidade a levar informação. A gente está aqui, torcendo muito por vocês duas, com muito orgulho, né, porque vocês são também o Alto Uruguai lá fora. Então, muito obrigada e obrigada por todos que acompanharam esse bate-papo, que é repleto de muita gratidão e carinho.